Até hoje, meu patrocínio é insumo. Eu não aceito, por exemplo, patrocínio de equipamento. Para não ficar preso, por exemplo, na opinião. Sim. Né? Tipo, esse equipamento é maravilhoso. E não é. Então... E muita gente acha que é, na verdade, não é. Eu até queria perguntar para você, como é que você trabalha isso, né? Porque, que nem você trabalha 7 anos, né? Acho que mais. Vai fazer 7 agora em novembro desse ano. E muito de publicidade, mas a gente vê que você, cara, você é sincero no que você gosta e não gosta, mas como é que... Porque deve ser difícil também você... Sim. Como, por exemplo, um anunciante, eu vou lá, eu não quero que o cara fale mal da minha empresa, né? Sim. Eu quero que ele fale bem. Sim. Como é que você gera eu isso? tento sempre puxar para a empresa o lado bom da coisa, que é o seguinte, né? Por exemplo, hoje na internet, e não só hoje, mas já vem uma tendência nisso há algum tempo, que é assim, o lado verdadeiro. Que é a gente mostrar a coisa verdadeira. E aí, eu sempre falo para a empresa o seguinte, não é a minha intenção esculachar a sua empresa. Não, eu falo... Você já fala, não é minha intenção esculachar, mas saiba que pode acontecer. Não, mas é exatamente isso. E eu já tive recusa. A empresa falou, então nós não queremos. Eu já tive recusa. Não, até porque o maior ativo de um influenciador é a sua idoneidade, né, de certa forma. Porque o cara do outro lado espera que o cara esteja falando a verdade pra ele. A relação é com... No dia que as pessoas não acreditarem mais no que você fala, ou, por exemplo, que a tua opinião... Porque até então o cara vê o Murilo imprimindo lá e fala, pô, o Murilo manja muito, manja mais que eu. Então eu vou escutar o que ele fala. No dia que perder o valor o que ele fala, acabou. Exato. E o que acontece muito é algumas pessoas acharem que a gente é comprado, né? Porque tem influenciador que é assim. A gente sabe, tem influenciador que é comprado, que é vendido, que só fala bem. E aí eu procuro, inclusive, não assistir. Isso é uma coisa que até já conversei com o Hugo várias vezes. Eu não assisto outros influenciadores, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você viu o que fulano fez? Eu falo, não, eu não assisto. Eu não vejo o que outras pessoas fazem justamente para não influenciar em absolutamente nada a minha opinião. E aí, acontecem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu sempre tento pegar a experiência de um equipamento ou de um material, sempre de maneira como se fosse a primeira experiência ali de uma pessoa. Né? E aí eu abro, eu faço testes, eu fico um tempo imprimindo, eu vejo quais são as dificuldades, para poder expor e falar no review, né? E já, assim, aconteceu de pessoas falarem, pô, mas você você é comprado, você é patrocinado e não sei o quê. Pô, amigo, eu tô... expondo aqui os lados ruins do Eu não sou o equipamento. comprado, eu sou o pago, né? Aconteceu um exemplo, não vou citar a marca, mas aconteceu um exemplo recente, por exemplo, nos stories, de eu expor um problema grave numa impressora de uma marca super conhecida, e eu expus, tipo assim, né? E a empresa veio falar comigo e falou, cara, me desculpa, mas... É isso que está acontecendo. É você que tem que resolver esse problema, não eu. Exatamente. É você que tem que resolver. Então, eu sempre procuro falar realmente a verdade. E acaba custando caro, às vezes, né? Sim, porque já teve recusas, né? Por exemplo. E algumas empresas ficam até com receio. Mas é o que eu falo. Eu chego para a marca e falo, não é a minha intenção esculachar. Mas eu tenho que expor os pontos positivos e os pontos negativos. Só que eu exponho para a empresa que isso é uma coisa boa também. Porque, cara, convenhamos, existe alguma coisa perfeita? Não existe. Cara, então assim, você mostrar que o produto tem algum defeito é bom. É realista. É realista, porque aí você realmente vê que aquilo é real, é tangível. Porque uma coisa perfeita fica muito longe, cara. Não, e ainda dá pra empresa um jeito de resposta uma vez que ela resolver esse problema, né? Exatamente. Ó, recebi a versão 1 dessa impressora, tinha esse problema, agora a versão 2 tá corrigida. Perfeito. Se os caras souberem gerir, vira até branding, né? Vira branding. E assim, eu costumo ir para a empresa e falar assim, olha, encontrei esses problemas, e aí? Né? É o direito de resposta. O que vocês querem que eu fale? Então tá, a gente vai fazer isso. Ok, então tá bom. Eu falei com a empresa, encontrei esse problema, a empresa disse que essa é a solução. Então eu faço esse meio de campo também. Então não é meu intuito esculachar as empresas, mas o meu compromisso são com os inscritos, né? Então eu procuro sempre manter essa linha. Aí esse é o maior ativo para a própria empresa, né? Exato. Porque se você não tiver essa autoridade, também não adianta você... Exato. É isso que eu não entendo. Você passar, isso aí, né? às vezes eu faço esse exercício comigo, assim, de tipo, cara, se as empresas começam a pagar para ele dar uma opinião que não é a total verdade, pouco a pouco, aquela credibilidade que ele tem vai ser perdida, porque ele tá falando que tudo é bom, tudo é perfeito. Já aconteceu, por exemplo, de uma empresa estrangeira vir falar comigo, e aí os caras queriam um contrato, queriam que eu enviasse o vídeo antes, e eu recusei. Eu falei, não vou fazer. Porque, cara, você exigiu o que eu vou falar, você querer ver o vídeo antes... Você. Quer dizer, eu vou... Não, imagina o meu lado. Eu falei, cara, eu vou ter todo o trabalho, o Hugo sabe como é difícil, pra fazer um review, você tem um trabalho enorme pra fazer um review, pra você mandar o vídeo pro cara e o cara falar que não vai postar, mas meu trabalho já tá feito.
Exato. E ele ia se condicionar o pagamento a isso, né? Pô, pelo amor Então, de Deus. tipo assim, não, eu recusei, cara. Não. E era uma empresa de fora grande, assim, até. Uhum.